De tudo que tu falou aí, me chamou a atenção a tua motivação, né? Você disse que, pô, sobretudo eu tava indo lutar por liberdade, né? Eu acho que você tem os seus ideais, coisas que você acredita, você é um soldado brasileiro, né? Tu iniciou tua carreira aqui no Corpo de Fuzileiros Navais. Exato. E tu vai para lá para lutar por aquilo que você sonhou em fazer aqui no nosso país, né? Exatamente. Então o nosso país, como você falou, tem tudo, é abençoado até por não precisar passar por esse período de conflitos e tal. Mas assim, o que a gente pode simbolizar, então, assim, o que te motivou a ir para lá? Foram duas coisas, né? O momento o que você não conseguiu viver no Brasil. Sim. E aí, aquilo que você gostaria de estar fazendo pelo seu país, exatamente, você teve uma oportunidade de fazer em outro país, é isso? Que agora eu considero como meu. Eu posso dizer que hoje eu sou mais ucraniano do que brasileiro. Pelas experiências que eu tive, pela forma como o país me abraçou, pela oportunidade que eles dão. A gente lá realmente se sente parte útil de um sistema em que qualquer coisa que você faça vai fazer diferença. Tudo que você faz ali influencia no resultado macro, né? No resultado de uma guerra, que é uma junção de um monte de formiguinha trabalhando. E a gente vê o nosso trabalho acontecer. E no Brasil, é o que eu falo, a gente tem tudo, a gente tem oportunidades ímpares aqui. A questão de lutar, né? É óbvio que eu gostaria muito de lutar pelo meu país. Mas para começar, o Brasil ele nem tem uma postura de escolher um lado. Ele tem uma postura que a mim não agrada. É ficar sempre em cima do muro. De se dizer neutro, em alguns momentos, passa a impressão até de ser covarde. Ao invés de escolher um lado e falar, cara, seja certo ou seja errado, mas escolhe um lado. Para que o povo possa dizer, tudo bem, esse país é o meu país. É isso aqui que o país escolheu, então é esse o lado que eu vou lutar, que eu vou apoiar. Mas escolhe essa postura de estar sempre em cima do muro, sempre neutro, e isso é muito ruim. A gente acaba deixando de produzir para o próprio país, deixando de lutar pelo país efetivamente. O Brasil ele deixa de utilizar as suas forças armadas de forma desnecessária. Eu vi agora como é que funciona em um país que está em conflito. Eu espero que o Brasil nunca passe por isso. Se passar, vai apanhar muito para a gente dizer assim, agora está ruim. Para depois de apanhar mais um pouco, falar agora está mais ou menos. Para depois falar agora está bom. E é dali para frente seguir. Porque a Ucrânia ela só está conseguindo resistir e bravamente porque o país é pequeno. A fronteira é pequena. Então a linha de frente é só a fronteira leste. Se a Ucrânia tivesse a fronteira do tamanho dessa que o Brasil tem, e com os problemas que nós temos na nossa fronteira, de norte a sul, países que são de alinhamentos específicos, né, alinhamentos políticos, que não vão muito de acordo com a mentalidade do povo brasileiro, não estou nem falando de governo, estou falando de população, a gente era muito ferrado aqui para proteger uma fronteira seca gigante. E aí tem gente que diz, mas aí você mata o abastecimento de petróleo, você não precisa nem lutar na fronteira. Cara, a guerra vai muito além do petróleo. A guerra vai muito além de riqueza natural. Ocupação, começa por aí. A doutrinação ela começa por você ocupar um território e a partir dali você iniciar uma doutrinação. É o que aconteceu, é o que acontece na República de Luhansk, Donetsk, Donbás, Crimeia, Kherson. São lugares separatistas que fazem parte da Ucrânia. A Rússia infiltrou tropas ali de 2014 para cá com o argumento de dizer que são tropas separatistas da própria Ucrânia, quando na verdade não são. São soldados russos influenciando naquela população local ali. E prometendo terras e prometendo mundos e fundos. E agora a gente está vendo o que está acontecendo. Quando os soldados entram em confronto, se rendem e são libertados. A maioria deles, quando voltam para a mão do exército russo, são executados por eles mesmos. Alguns morrem com marretada na cabeça. São executados a marretada. O próprio soldado deles. Se é assim que eles tratam o soldado russo, imagina a população ucraniana. Então eu fico pensando o Brasil passando por uma realidade dessa aqui. A logística. A logística é o segredo da guerra. O Brasil não teria a menor condição. Por que a Ucrânia consegue ainda se virar com muita coisa? Porque tem linha férrea espalhada pelo país inteiro. É ainda uma herança da era soviética, né? Mas tem linha de trem para o país inteiro.
Então, onde não tem estrada, tem trem. Onde não tem trem, cara, eles vão dar um jeito de chegar por terra. Mas a linha ferroviária, ela abastece pelo menos até próximo dos principais pontos com muita tranquilidade. Tem muita linha férrea. O Brasil não tem nada. A gente pode dizer que a nossa linha férrea aqui é zero de abastecimento. Então, já começa por aí, um problema de logística. As armas utilizadas na Ucrânia ainda são armas obsoletas, na grande maioria. São fuzis da Rússia, né? Os AK-74, 47 eu quase não vi lá. Mas as baterias antiaéreas, na grande maioria, são russas. Os aviões, os Su-35, tal, são os mais modernos que tem lá. Já é obsoleto, já é ultrapassado. Tudo que a Ucrânia tem hoje é o mesmo que a Rússia tem. Com porém, para cada um que a Ucrânia tem, a Rússia tem uns 50. Então, se a Ucrânia tem um avião, a Rússia tem 50. Se a Ucrânia tem um canhão de artilharia para bater terreno, a Rússia tem uns 50, 100 ou mais. Munição para cada um disparo nosso são 20, 30 disparos deles, de artilharia. E o Brasil não sabe o que é isso. O Brasil não tem a menor noção. Não existe curso, não existe treinamento que te prepare para uma situação daquela. Me desculpem os oficiais generais que discordam de mim, eu acho que todo mundo tem o direito de discordar, mas quem não acredita, eu acho que deveria pegar um avião, descer na Polônia, atravessar a Polônia de trem e ir lá para olhar o que eu estou falando. O Brasil não tem a menor condição de se defender se for atacado hoje. E essa postura de ficar em cima do muro e não escolher lado, um dia pode ficar perigoso para a gente. Porque se a gente passar por isso, a gente vai ter muito problema. A gente vai sofrer, eu acho que muito mais do que o povo ucraniano, pelo tamanho do nosso país, pela dimensão e pela quantidade de países que fazem fronteira conosco. A gente tem aqui a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, vai subindo lá, tem Guiana e vai-se embora. Lá são 3 países, basicamente, 3 ou 4. A Romênia no sul, tem a Polônia, tem a República da Bielorrússia, a própria Rússia, que são os principais, vamos dizer assim. Os outros não influenciam tanto na geopolítica daquela região. Agora, aqui, a gente teria um problema enorme. Uma fronteira gigante para defender, uma fronteira marítima que a gente não tem a menor condição com a frota que a gente tem hoje e o principal, né? O número de soldados que nós temos. Aqui, a nossa chance, eu vou dizer, se fosse contra o exército russo hoje, nossa chance estaria bem perto de 0 de conseguir resistir. Porque a gente teria que espalhar todo o nosso efetivo, espalhar o nosso grupo para conseguir ter o mínimo de resistência. Então a gente ia apanhar bastante para aprender, como a Ucrânia está aprendendo, apanha, aprende, mas aprende com erro. E aí volta mais forte. E eu não sei se a gente teria esse tempo de se reorganizar para poder voltar mais forte, devido ao tamanho do nosso, devido à grandeza do Brasil, em todos os sentidos, né? Irmão, um principal problema seria a falta de identidade. Eu percebi na tua fala, quando você fala assim, o Brasil não tem lado. E naturalmente, o povo brasileiro é um povo que acredita na paz eterna, acredita que nós não vamos passar por isso, que o Brasil é amigo do mundo e tal. Você percebe que essa cultura e essa falta de identidade assim, faz com que o nosso país seja um país que se preocupe pouco com defesa, se preocupe pouco em se preparar, e aí acaba levando para um gerenciamento de conflito do paz e amor, porque não vamos ter condições de entrar num conflito bélico? A pergunta é interessante. Eu acho que o Brasil vive na conveniência. A gente está numa posição geográfica privilegiada, porque a gente está longe daquela região do planeta onde o conflito é algo normal. Por exemplo, Oriente Médio, leste europeu como um todo e Ásia. Agora, nesse momento, o pau está quebrando lá na Ásia. Um país do lado do Camboja. Está tendo guerra lá. O pau está quebrando no Irã. E em Israel também. O pau está quebrando na Ucrânia. E eu poderia falar mais uma meia dúzia de países aqui que estão tendo guerra. A gente nem escuta falar disso aqui. Então, essa postura do Brasil, ao meu entender, é um pouco de omissão, talvez por achar que realmente, você colocou aí, nunca vai acontecer, porque a gente está longe disso tudo. Só que hoje a gente já consegue perceber que não existe mais a distância que te deixe seguro. O mundo é muito pequeno. O planeta é um ovo.
Se alguém quiser atacar qualquer país do mundo, vai atacar o transporte de tropa. Não precisa ter pressa. A Rússia, ela planejou essa invasão de 2022 desde 2014. Eles foram mobilizando soldados, foram treinando tropa, foram juntando equipamento, foram juntando armas, foram mandando para a fronteira sem a menor pressa. E a gente tem países aliados aqui, tanto de um lado, do polo, vamos dizer assim, do mundo, né? A gente tem 2 polos no planeta hoje, eu poderia dizer 3. A Rússia, os Estados Unidos e um outro que está chegando na tangente, que é a China. Que acredito eu que vai ser o que senta no trono e quem governa daqui a alguns anos. O chinês, não pelo tamanho de exército, mas pela economia. E no mundo quem manda é o dinheiro. Então acredito que a China é um ator que daqui a um tempo vai estar ali sentado no papel principal. E para esses 3 países, qual é a dificuldade em mandar tropas para cá, para a América do Sul? Mandar para cá, para fronteira? Não vou dizer países, porque eu não quero entrar nessa polêmica, né? Falar de país A ou B, mas a gente tem na nossa fronteira países que são apoiados tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. E se a gente não escolher um lado, uma hora a gente vai ser engolido por um deles.